Olá, boa noite a todos. Hoje a nossa aula do nosso curso C4 e a aula que eu vou estar transmitindo para vocês é a continuação da semana passada. É a aula sobre temperamentos transformados, é algo que realmente é uma bênção nas nossas vidas e que realmente nos ajuda a caminhar com Cristo. Amém? Meu marido está aqui comigo. Mais tarde ele vai estar falando com vocês. E eu gostaria que a gente fizesse uma oração inicial para começar essa aula. Uma oração inicial para que a gente pudesse estar sensível à voz de Deus e a gente pudesse realmente entender esses temperamentos e pudesse realmente ver como é importante e precioso a gente poder entender o outro, compreender o outro e ajudar o outro. Amém? Vamos orar. Deus Pai Todo-Poderoso, eu quero te agradecer, Senhor, por este momento que o Senhor nos concede de poder estar passando um pouco mais do que a gente sabe, do que a gente aprendeu com o Senhor, do que a gente realmente tem no coração e de tudo que a gente estudou para transmitir para os irmãos. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor realmente possa estar nos dando direção e que o Teu Espírito Santo conduza agora esta aula. Obrigada por todos que estão assistindo, que vão assistir essa aula e que o Senhor possa estar fazendo um grande mover para que a gente possa estar se amando cada vez mais um ao outro e ajudando um ao outro e compreendendo ao outro. Eu te agradeço por este momento, por esta aula de hoje e te dou graças. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Então vamos começar a aula e relembrando um pouquinho da aula passada, que foi na questão de Pedro. Eu estava falando de Pedro, e Pedro realmente é uma pessoa muito abençoada, justamente na questão de temperamento. O Pedro, lá na Palavra de Deus, ele teve o seu temperamento transformado por Deus. E na aula passada eu falei algumas características de Pedro. Falei sobre alguns pontos de Pedro. Então, eu estava na aula passada falando sobre os pontos negativos, que alguns também são um pouco positivos. E eu quero colocar com vocês agora a palavra de Deus em Mateus capítulo 26, de 31 até o 35. Vamos estar lendo 26, 31 a 35. Pedro é advertido. Então Jesus lhe disse: todos vós esta noite vos escandalizareis em mim, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Mas depois de eu ressuscitar, irei adiante de vós para a Galileia. Mas Pedro respondendo disse-lhes: ainda que todos se escandalizem em ti, eu nunca me escandalizarei. Disse-lhe Jesus: em verdade te digo que nesta mesma noite, antes que o galo cante 3 vezes, me negarás. Disse-lhe Pedro: ainda que me seja mister morrer contigo, não te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Glória a Deus, a irmã Euri está aqui com a gente, irmão Roger. Glória a Deus, irmã Jaqueline. Então, Pedro era o temperamento sanguíneo. Ele era muito impulsivo em tudo que ele fazia e falava. É tanto que ele era o primeiro, né? Entre os 12 discípulos, ele é o que saía na frente, falava e dizia tudo que vinha, né, na cabeça, antes de analisar primeiramente o que ele devia dizer. Isso é próprio e característico do temperamento sanguíneo. Uma pessoa que vai falando e sem pensar, ainda mais se ela não é controlada pelo Espírito Santo. Então, às vezes, fala muita coisa que não deve, fala alguma coisa que não convém. Jaqueline deu a paz do Senhor, glória a Deus, paz, querida. Então, muitas coisas vêm na cabeça do sanguíneo. E ele vai falando, vai dizendo, vai colocando, né? Sem pensar isso, muitas vezes. E os efeitos do sanguíneo é ser fanfarrão. Então, Jesus avisou a ele que ele ia negá-lo. Mas ele, por ser fanfarrão, uma pessoa que é muito... Fanfarrão é uma pessoa que se acha, né? Acha que não, eu sou capaz, eu posso, eu aconteço. Imagina que comigo isso não vai acontecer. Uma pessoa que brinca com as coisas sérias.
E Jesus falou, Pedro, você vai me negar. E Jesus, aí Pedro pegou e falou, não, Jesus, nem eu vou morrer pelo Senhor, como está escrito, né? No versículo 35. E Jesus falou assim, não, você vai me negar. O galo vai cantar 3 vezes, você vai me negar. Então Jesus avisou a Pedro para Pedro vigiar. E o Espírito Santo sempre está falando conosco, avisando-nos das coisas que podem vir a acontecer com a gente antes mesmo da gente tropeçar. Então Pedro realmente tinha no temperamento dele sanguíneo esse ímpeto de falar sem vigiar. Vamos agora ver uma outra parte de Pedro. E justamente o que aconteceu com Pedro, ele começou e deixou os discípulos. Eu falei também isso na aula passada, ele deixou. Então, em vez de ficar com os discípulos e continuar junto com eles, ele simplesmente foi embora. E falou assim, não, peraí, naquela impulsividade dele, não, eu vou ver o que está acontecendo com o mestre. E saiu correndo, não esperou os outros. Os outros estavam assustados com a prisão de Jesus, que era normal as pessoas se assustarem, né? Ainda mais o mestre, que nunca eles viram acontecer nada com o mestre de ruim. E o mestre sempre empeitando todo mundo, falando para os fariseus quem eles eram. E daqui a pouco o mestre era preso. Então eles ficaram confusos, mesmo Jesus tendo avisado que isso ia acontecer, a gente não espera e não aceita. Às vezes a gente fala assim, ó, vai acontecer tal coisa, olha, cuidado que pode acontecer tal coisa com você, vai devagar. Mas às vezes a gente acha que pode tudo. Então a gente naquele ímpeto vai, sim, principalmente o sanguíneo. Então Pedro saiu correndo, ele falou assim, eu vou ver o que aconteceu lá com meu mestre, eu vou ver o que está acontecendo com ele. E aí ele foi e foi sozinho, porque os outros ainda estavam muito confusos e abalados. E ele acabou indo sozinho. Isso está escrito em João 18:18. Pedro foi lá e foi ver Jesus e estava sozinho. E nesse ele ver Jesus, estar sozinho, o inimigo entrou. Por isso que o Senhor sempre falou, Jesus sempre mandou de 2 em 2, nunca deixava as pessoas andarem sozinhas, nunca deixava as pessoas pregarem o evangelho sozinhas, sempre andando de 2 em 2, o tempo todo. Por quê? Porque quando um cai, o outro levanta, um apoia o outro. E esse é o princípio de Cristo, é o princípio que a gente coloca na capelania, é o princípio que a gente coloca na nossa vida cristã. A Carol tá na paz. Paz, Carol, Deus abençoe. Então a gente sempre tem que colocar esses princípios na nossa vida e a gente coloca esse princípio na capelania. Então não é bom que antes que a pessoa fique só. Porque enquanto um fala, o outro ora, o outro intercede. E se o outro pode ver que vem um negócio sobre você, e fala assim, vambora, o negócio tá ficando feio aqui. Então um tá sempre ajudando o outro. E em João 18:18, Pedro estava nessa situação. Ora, estavam ali os servos e os criados que tinham feito brasas e se aquentavam, porque fazia frio. E com eles estava Pedro aquentando-se também. Quer dizer, Pedro se uniu com aquelas pessoas que não tinham nada a ver com Deus. Então, toda vez que a gente começa a se unir com pessoas que não tem nada a ver com Deus, e ali a gente vai, se enturmando, e vai ali, deixa eu ficar aqui junto com você, tá tão legal, tá tão bacana esse papo, tá tão legal aqui, ai que gostoso. Mas a gente tem que sempre ser uma pessoa prudente, porque muitas vezes, na maioria das vezes, as pessoas que não têm Jesus, elas vão falar coisas que não devem, fazer coisas que não devem, e vão agir de forma que não devem. E quando a gente vai ver, a gente tá fazendo igual. E é o que aconteceu com Pedro. Então Pedro ali, junto com aquelas pessoas, né? Ele estava ali se esquentando e vendo o que ia acontecer com Jesus. Vamos lá. E aí, na próxima parte, é o que acontece com Pedro. E aí, as pessoas começaram a falar assim, uma criada, e tinha dito isso, um dos criados que estava ali, estavam falando e começaram a acusar Pedro. E ele começou a falar assim, não conheço Jesus. Não conheço esse homem, não conheço. E aí os criados falaram, não, mas você fala igual, você age igual, você tem o mesmo tipo de falar, o mesmo jeito de ser. Até que uma hora Pedro, como é que ele fez? Ele espraguejou, quer dizer, ele falou até palavrão.
E aí o que aconteceu? O galo cantou. E aí Pedro pôde olhar a situação que ele estava. Realmente, Jesus tinha avisado o que ia acontecer. Deus avisa. Às vezes Deus avisa através de sonhos, Deus avisa através de pessoas, Deus avisa a gente através... A gente tá orando, Deus só falta gritar na cabeça da gente, não é para você isso, né? Deus avisa a gente. Então a gente tem que ter sensível à voz de Deus sempre na nossa vida. Amém? E ali, Mateus 26, 69 e 70, a criada falou, as pessoas falaram e Pedro negou, né? E aí a reação de Pedro qual foi? Saiu chorando amargamente. E aí veio o sentimento de culpa. Então o que o inimigo faz nas nossas vidas? O inimigo ele prepara uma armadilha para nós e mostra, olha, pode ir que não tem problema, vai que não tem problema, vai que é legal, vai que é bacana. Não, o outro vai, por que você não vai? O outro faz, por que você não faz? E prepara aquela armadilha. E uma vez eu achei muito legal que meu marido perguntou para uma pessoa que vivia cometendo os mesmos pecados e aí tinha aquele remorso, não era arrependimento de verdade, era um remorso que a pessoa sentia. E daqui a pouco tava fazendo de novo, a mesma coisa. E aí meu marido chegou assim para essa pessoa e falou assim, o pecado é ruim? Aí a pessoa, não, o pecado é gostoso, né? Se o pecado fosse ruim, ninguém ia querer. Se o pecado tivesse gosto de jiló ou fosse uma coisa desagradável, ninguém ia querer fazer. Mas justamente porque o pecado é atrativo aos olhos, as pessoas vão. E o inimigo sabe disso. Então ele prepara aquela coisa bonita, aquela caixa bonita, aquela coisa agradável, né, de se ver aos olhos. Não vai, que você pode, que você merece, você sabe, você realmente tem todos os direitos. E foi o que o Pedro fez, né? Pedro ali achando que podia, né? Não, gente, mas Pedro não vai, Pedro, você pode cair numa armadilha. Não, eu vou, gente, eu posso, eu sou amigo de Jesus, imagina, eu vou lá ver o que está acontecendo. E Pedro caiu na armadilha. Então Deus está sempre nos avisando para não cairmos em armadilha, né? Então esse é o temperamento de Pedro, sanguíneo. E aí Pedro ouviu o galo e saiu chorando. E aí começou o que o inimigo faz nas nossas vidas. Ele começa a bombardear na gente, na nossa mente, usando até pessoas e falando, tá vendo? Você pecou, tá vendo? Você é isso, você é aquilo, você é uma pessoa terrível. Imagina que tu é filho de Deus, desse jeito, só peca. E aí começa a ter as pessoas que a gente ama, pessoas que estão convivendo ao nosso redor. Olha, você não tem jeito, você só vive pecando, você só vive errando, só fez coisa errada. E realmente é o que o diabo faz e que fez na cabeça de Pedro. O diabo fez isso. E aí Pedro ficou cada vez mais down, né, que a gente fala, ficou mais entristecido. E Pedro podia ter confessado o pecado, pedido perdão, né, para Deus, mas não, ele se escondeu. É também o que acontece que geralmente com o sanguíneo, né, o sanguíneo geralmente ele se esconde depois que erra. Ele não tem essa coisa de rapidamente pedir perdão ou se arrepender rapidamente. Não, ele acaba... O diabo usa tanto as coisas que ele faz de errado e começa a atacar. E aí realmente é difícil para o sanguíneo ir logo para o arrependimento e pedir perdão e querer começar tudo de novo. E foi o que aconteceu com Pedro. Agora, vamos aos pontos positivos de Pedro, porque Pedro foi uma pessoa